E o relatório da Polícia Federal sobre a investigação contra Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, apontou que o ex-presidente recebeu no período de um ano aproximadamente 30 milhões e meio de reais. Eu vou conversar com o Vinícius Torres Freire, nosso analista de política e economia. Vinícius, boa noite para você. De onde vem esse dinheiro e qual é o impacto político dessa revelação? Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo. Olha, o relatório da PF especifica bem o dinheiro que o ex-presidente Bolsonaro recebeu nesse primeiro ano, embora tenha mais 11 milhões que ele recebeu, pelo menos 11 milhões que ele recebeu no segundo ano, até agora em junho de 2025. Esse relatório que especifica o primeiro ano diz o seguinte, que são 19 milhões e pouco de transferências via Pix, 8 milhões e 800 mil de aplicações, de recebimento de aplicações de certificados de depósito bancário, os famosos CDBs, e, por exemplo, 1,5 milhão e meio de operações de câmbio, quer dizer, venda de moeda estrangeira. De proventos, né, em tese, salários e coisas similares, ele recebeu 373 mil. Então, quer dizer, a maior parte disso foi Pix. Faz um tempo, mais ou menos na época desse primeiro ano, o Bolsonaro disse que tinha recebido 17 milhões de transferências de doadores que estavam ajudando a pagar advogados, embora a conta dos advogados, pelo relatório da PF, também tenha ficado só em 6,6 milhões. Em tese, tudo isso pode ser justificado de modo legal. Você pode receber um monte de doação, receber dinheiro de uma herança de um tio rico e declarar tudo e está tudo bem. Agora, o COAF, né, o Conselho de Atividades Financeiras, identificou indícios de operações ilegais. Não estão provadas, não tem processo e tem indícios, por isso que a PF botou isso no papelório do indiciamento. Agora, ontem a gente soube do quê? De atividades de coação da Justiça, tentativa de coação e de obstrução da Justiça de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, e é por isso que eles foram indiciados, basicamente. Esse tipo de palavra é meio complicado e, enfim, afinal de contas, a gente já estava ouvindo falar a respeito disso faz algum tempo, até porque Eduardo e Jair Bolsonaro têm trabalhado, aliás, de maneira explícita, para que o governo americano, por exemplo, intervenha e atrapalhe a justiça brasileira, para ficar só num dos casos. Agora, quando você fala de 30 bilhões, talvez mais de 40 bilhões, isso pode ter um impacto político mais direto. É mais difícil encaixar isso numa narrativa. Estão perseguindo os Bolsonaro nesse processo, de coisas que a gente já sabia mais ou menos. Agora, muito dinheiro causa suspeita. Muito dinheiro que ainda por cima está sob suspeita de lavagem, como indica o relatório de indiciamento da Polícia Federal, pode causar um pouco mais danos. Dinheiro, esse vendaval de dinheiro, pode ser muito mais pop e causar um pouco mais de dano político do que aquela história de ontem, que é grave, mas é difícil de passar na opinião pública, ainda mais temperada por narrativas de redes sociais. Obrigada, Vinícius. Precisa continuar aqui comigo, porque a gente vai conversar agora com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria. Ministro, boa noite, sempre um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Ministro, como é que esse cenário político-jurídico afeta a condução da economia brasileira? Olha, em primeiro lugar, Cris, esse imbróglio que se criou em torno, né, da sanção do governo americano sobre o ministro Alexandre de Moraes criou uma confusão terrível, né? Confusão de interpretação, confusão em termos de geração de incertezas, né? O ministro Dino, de boa fé, de boa vontade, ele quis resolver um problema que afetava o seu colega de Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, e criou uma baita confusão, né? Porque a interpretação de que a lei americana não pode ser aplicada no Brasil é correta. Acontece que o que está ocorrendo é que os Estados Unidos estão aplicando a sua lei nos Estados Unidos. E é bom ter uma análise disso aí, as origens de tudo isso. Com o surgimento do terrorismo na Europa, sobretudo, né, e também nos Estados Unidos, que começou com aquele desastre, né, o sequestro de atletas israelenses que foram assassinados por terroristas em Munique, em 1972, discutiu-se, não é, muito largamente como fazer para asfixiar financeiramente os terroristas, os ditadores, os corruptos, né? E, claro, a solução óbvia foi fazer através do sistema financeiro. Então,
existe um acordo tácito em todo o mundo que uma maneira de reprimir o terrorismo e outros males da sociedade moderna é através da asfixia financeira, ou também chamada morte financeira. E, por isso, vários países criaram regras sobre como proceder. Nos Estados Unidos, a regra é muito clara, ela está entre outras leis, essa como é que chama a lei? Essa Magnitsky. Magnitsky, né? Magnitsky. Magnitsky. Essa lei tem efetivamente esse propósito, asfixiar financeiramente o terrorista, o corrupto, o ditador. Né? Então, você pode duvidar e deve duvidar se isso se aplicaria ao ministro Alexandre de Moraes. Eu, pessoalmente, acredito que não. Né? É um excesso do presidente Trump, é um exagero do governo americano indiciar um ministro do Supremo que segue a lei, ainda com alguns exageros aqui e acolá, e não, ele está infringindo, como se chama, direitos humanos, né? Acho que não. Como é que funciona isso? As instituições que operam nos Estados Unidos, elas são obrigadas pela lei americana a seguir a regra da lei Magnitsky, não é? Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, na minha interpretação, ele está proibido de fazer transações com instituições financeiras que, mesmo brasileiras, operam em território americano, ou que fazem transações com outras instituições financeiras em moeda americana nos Estados Unidos. Né? É um sistema de extraterritorialidade que todo mundo aceita. Certo? Então, e tem vários casos que já foram julgados, tanto da lei Magnitsky quanto de outras, né, em que sanções não foram seguidas por bancos europeus e eles foram punidos pelo governo americano. Não é? Bancos da Suíça, da Alemanha, da Holanda, do Reino Unido, da França, eles foram punidos porque não observaram as regras a serem seguidas no caso de sanções para terroristas, geralmente na África, né? E são multas bilionárias. No caso de um banco francês, não é? O BNP, foi de quase 9 bilhões de dólares a multa, certo? Então, qual é o problema dos bancos brasileiros, então? Eles, operando nos Estados Unidos, ele tem que seguir a lei americana, que se aplica, né, a eles, e eles operam lá por licença do governo americano. Então, duas coisas podem acontecer. Os americanos eliminam, revogam a licença e eles deixam de operar nos Estados Unidos e, portanto, no mundo, né, porque o centro financeiro é Nova York, né, ou eles impõem multas bilionárias a esses bancos. Né? Por outro lado, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que se eles cumprirem isso, eles vão ser punidos pelo judiciário. Como é que faz? Eu não vejo saída para isso sem uma revisão dessa decisão do ministro Dino, porque ele criou uma confusão e não tem solução sem rever essa decisão, né? E os bancos brasileiros estão na iminência ou no risco de serem punidos, inclusive de forma muito grave, deixando de operar nos Estados Unidos. Imagina, o Banco do Brasil, por exemplo, é um banco que opera nos Estados Unidos há quase 50 anos, né? Tem operações em Miami, tem operações em Nova York, tem operações em outras partes dos Estados Unidos. O Banco do Brasil vai ser terrivelmente prejudicado por isso. Mas os outros bancos brasileiros também, o Itaú, o Bradesco, o Santander, vão sofrer os efeitos dessas sanções. Eu vou passar para a pergunta dos nossos analistas. Vamos começar pelo Alberto Azental. Alberto, boa noite para você. Cris, boa noite a todos que nos acompanham. Ministro, o Brasil está sendo, de certa forma, bombardeado, não é uma situação muito simples. Toda essa intempestividade do presidente norte-americano, indo do micro para o macro. Como é que você avalia a atuação dos nossos líderes e do governo brasileiro face a essa crise que a gente está passando? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o governo brasileiro deveria ter adotado uma atitude mais ponderada, mais moderada no tratamento dessa questão grave do presidente Trump em relação ao comércio mundial, especialmente com relação ao Brasil. Né? O presidente Lula fala um dia
sim. Outro dia também, não é? Contra o Trump, ele consegue vocalizar, não é? Suas diferenças com o Trump, a meu ver, ele é o único chefe de governo que adotou essa postura. Claro, ele está sendo elogiado, não é? Por analistas, por jornalistas, por políticos, né? Mas o Brasil não tem dimensão nem poder, não é? Para enfrentar um presidente que, segundo a revista The Economist, adota normas, atitudes típicas da máfia. E como disse um cientista político americano que recentemente esteve no Brasil, o Stephen Levitsky, ele disse que é como negociar com alguém com uma pistola na sua testa. Você não tem como reagir. Então, a atitude correta nesse caso foi adotada, por exemplo, pelo Xi Jinping. Não se viu o Xi Jinping fazer nenhuma manifestação de crítica pública para o Trump. Por outro lado, o ministro, o vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Alckmin, eu acho que ele agiu corretamente, mobilizou empresas que exportam para os Estados Unidos, elas se mobilizaram nos Estados Unidos com seus clientes e tiveram sucesso em eliminar da lista da tarifa de 50%, pelo menos 40%, né? Vários produtos que representam 40%, 45% da pauta de exportações para os Estados Unidos, né? Eu acho que é hora de baixar a bola, deixar essa tarefa para os profissionais do Itamaraty, e nós temos bons negociadores, bons diplomatas no Itamaraty, e evitar, tentar resistir ao microfone, tentar resistir à plateia, e manter uma atitude de moderação e sempre disposto a negociar. O senhor acredita ainda que temos espaço para negociação? Eu acho que sim, depende do argumento que se possa levar ao presidente Trump, né? Depende do lobby, o lobby legítimo que possa ser feito perante os assessores do Trump, para mostrar que o povo americano, o consumidor americano, vai sofrer, né? Por exemplo, convenceu-se que o suco de laranja não deveria ser taxado, porque o suco de laranja é parte essencial do café da manhã dos americanos. E o maior exportador de suco de laranja para os Estados Unidos é o Brasil. Mas essas conversas podem ter continuado. E aqui, essa semana mesmo, teve uma decisão que melhorou a situação da exportação brasileira de aço, né? Isso sempre pode acontecer. Claro, na medida em que o discurso oficial continua de crítica pública ao Trump, isso só dificulta, né? Porque o Trump, como a gente viu, quem viu um vídeo que circulou na internet, em que a Bruna Lombardi entrevista o Trump há 44 anos, e ela pergunta, as pessoas chamam o senhor de chantagista, e ele diz, mas eu sou chantagista, né? Eu sempre negocio como chantagista. Então, nós estamos lidando com uma pessoa imprevisível, uma pessoa que tem visões erradas do comércio exterior, que tem visões erradas do poder que possa ser exercido pelo seu país, né? Abandonando a atitude que foi adotada nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos renunciou, de certa forma, ao exercício desse poder da potência mundial, da maior forças armadas do mundo, para estabelecer uma ordem internacional baseada em regras. Por exemplo, numa disputa comercial na OMC, a Organização Mundial do Comércio, entre, digamos, a Bolívia e os Estados Unidos, os dois estão em pé de igualdade, porque o que vale é a regra e não o poder americano. O Trump está revirando isso de cabeça para baixo. O que vale é o que ele pensa. E como ele já respondeu várias vezes, eu faço porque eu posso. E pode mesmo, né? Ele está desmoronando essa ordem mundial baseada em regra, que foi base, que foi fonte da grande prosperidade mundial do pós-guerra, os chamados 30 anos gloriosos, que são as décadas de 50, 60 e 70. Né? E aqui no Brasil, então, tem a questão política que está se sobressaindo a questão econômica, o que eu digo Estados Unidos em relação ao Brasil. Sim, porque a exigência que o Trump fez é uma exigência inadmissível. Né? Na prática, ele disse, Lula, o que é que ele disse? Presidente Lula, por favor, elimine imediatamente, tudo em maiúsculo, né, o processo que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele ignorou até como funcionam os poderes, até porque ele deveria saber, porque o Brasil se mirou os Estados Unidos para construir
as suas instituições políticas, os estados, o Congresso, o Judiciário, né, e o Poder Executivo. Né? Ele deveria saber que o presidente da República, como acontece nos Estados Unidos, não tem o poder de determinar que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão de interesse político do Bolsonaro e do Trump. Né? Ele ignora tudo isso, mas essa é a realidade com que o mundo está vivendo. Né? E os países são cada vez mais pragmáticos. Por exemplo, há grandes críticas ao acordo feito entre a União Europeia e os Estados Unidos. Mas, na verdade, eles foram pragmáticos, porque se não tivesse acordo, o Trump poderia dobrar a alíquota. Então, pragmaticamente, é melhor evitar o dano maior, que é isso que fez a União Europeia, né? É isso que fez o Japão, né? É isso que está fazendo o Canadá. Né? Você tem uma situação que pode durar anos, né? Com essa bagunça criada pelo Trump, né? E criar interesse, inclusive. Há estudos mostrando, ou suposições, que isso pode continuar, porque o governo começa a contar com esse recurso das tarifas, né? Para compor o orçamento e começa a ter dificuldade em renunciar a essa arrecadação, voltando as tarifas ao que era. A tarifa americana média era de 2,5%, agora está indo para 17%, 18%. Não é? É a mais alta média tarifária americana desde 1930. Vou passar para a pergunta do Vinícius. Ministro, boa noite. A minha pergunta é sobre ainda impacto de Trump no Brasil. Em julho, os mercados aqui tiveram um susto com tarifaço, tanto nos juros como no câmbio. Passou, a gente voltou àquela desvalorização do dólar, a curva de juros voltou a cair. Agora a gente teve outro susto, em tese, por causa da decisão do ministro Flávio Dino. Agora, vamos supor que exista algum arranjo para amenizar, para modular esse tipo de decisão, talvez na decisão do ministro Zanin. O mercado vai voltar a ficar calmo mesmo que venha essa decisão ou, enfim, entrou no radar que existe um risco de novas sanções, quaisquer que sejam, do governo Trump e que isso pode ser um problema para a taxa de câmbio e depois até para a inflação no Brasil? Entrou no radar? Eu acho que sim, Vinícius, não só aqui, mas como nos Estados Unidos. Até recentemente, o mercado acionário americano, por exemplo, ele estava super otimista depois que o Trump começou a voltar atrás, né, nas decisões dele. Ou seja, criou-se inclusive uma sigla para isso, que é o TACO, né, que em inglês significa o Trump sempre amarela. Ele sempre volta atrás. Só que agora está ficando claro que ele não volta atrás mais. Ele tem algumas isenções, mas a tarifa gigantesca que ele está impondo ao mundo vai continuar. Então, daqui a pouco vai ter inflação. Os cálculos variam, mas provavelmente a inflação começa a ficar mais visível, os efeitos do tarifaço na inflação, aí por volta de final deste ano e primeiro trimestre do próximo ano. Então, o mercado começa a incorporar, eu acho, essa nova realidade. Olha, as tarifas do Trump são para valer. Ministro, muito obrigada. É sempre um prazer mesmo conversar com o senhor. Volte mais vezes e boa noite. Disponha sempre, Cris. Boa noite.